dia para você. Hoje é terça-feira, dia 11 de setembro, e o RF com você já está no ar. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. E aí, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Motorista pede o controle e cai com carro em córrego de Franca. Polícia de São Paulo usa motosserra para encontrar traficante. Justiça descarta a participação de outras pessoas no ataque ao candidato Jair Bolsonaro. Político deve passar por uma nova cirurgia. E os consumidores precisam preparar o bolso. É que o preço do leite subiu. Especialistas mostram como atividades cotidianas podem acabar com o sedentarismo. E você vai acompanhar ainda hoje a segunda reportagem da série especial sobre o vestibular. Sabia que mais de 130 mil estudantes se inscrevem na FUVEST? Os detalhes daqui a pouco. O RF com você está apenas começando. E fique ligado no programa, porque daqui a pouco você vai descobrir a cidade brasileira com maior índice de poluição. É uma cidade aqui do interior de São Paulo, viu? E o que mais preocupa é que um estudo descobriu que a poluição pode afetar a inteligência. E eu mostro tudo isso ainda hoje aqui no RF com você. E nós começamos com as principais notícias do dia e mostrando mais uma vez a ousadia dos criminosos. Uma operação da polícia prendeu um traficante que agia em São Paulo. Para conseguir entrar em um cortiço que o homem estava escondido, a polícia precisou, sabe do quê? De uma motosserra. Primeiro, os policiais tentaram derrubar a porta de ferro. Não conseguiram e usaram uma serra elétrica. Cortaram as laterais e fizeram buracos. Só aí eles conseguiram entrar. Nesta bolsa, que foi jogada no telhado de um dos barracos, os policiais encontraram dinheiro e drogas, dezenas de buchas de maconha e papelotes de cocaína. Como o lugar estava cercado, os policiais sabiam que o traficante estava aí dentro, escondido em algum lugar. Levanta, vai! Alexandro Bispo dos Santos foi preso em flagrante dentro do cortiço, que fica na região central de São Paulo. Ele confessou que trabalhava para o tráfico. Quanto você ganha para trabalhar para o tráfico? R$100, senhor. R$100. O criminoso já tinha sido preso outras 3 vezes por tráfico de drogas e uma por roubo. Desta vez, os policiais ficaram disfarçados, vigiando o ponto de tráfico. Neste tempo, levantaram informações sobre como ele funcionava. As ocorrências de tráfico de drogas aumentaram este ano no estado de São Paulo. No primeiro semestre de 2017, foram registradas 24.400. No mesmo período deste ano, o número já ultrapassa 25 mil. O aumento chega a quase 4%. No cortiço invadido, o que mais impressionou os policiais foi a porta de ferro, bem reforçada, cheia de trincas. Ela foi retirada, já que a investigação apontou que ela foi instalada justamente para dificultar uma eventual operação policial. Os criminosos estão cada vez mais ousados. E a polícia identificou a principal suspeita pela morte de uma policial de 27 anos em São Paulo no mês passado. Conhecida como Neguinha, Elaine Cristina Oliveira Figueiredo é suspeita de envolvimento na morte da policial militar Juliane dos Santos no mês passado, na zona sul de São Paulo. Ainda não se sabe se ela é a mandante ou a executora do crime. A polícia chegou até o nome de Elaine depois do depoimento de testemunhas. Ela foi presa e trazida para o Departamento de Homicídios de São Paulo, DHPP, onde prestou depoimento. Saiu daqui para fazer exames de corpo de delito e depois foi levada até uma carceragem de uma delegacia na zona sul da cidade. Elaine é considerada uma das principais traficantes da comunidade de Paraisópolis. Ela já havia prestado depoimento, mas por falta de provas tinha sido liberada. A soldado Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos, desapareceu dentro da comunidade de Paraisópolis no dia 2 de agosto. O corpo dela foi encontrado 5 dias depois no porta-malas de um carro. Segundo as investigações, Juliane foi julgada num tribunal do crime e morta, com 2 tiros a queima-roupa. De acordo com testemunhas, a soldado de folga teria ido numa festa na comunidade e se envolvido numa confusão dentro de um bar. Depois de se revelar PM, 4 homens encapuzados chegaram e levaram Juliane.
O corpo foi encontrado a 8 quilômetros dali. Além de Neguinha, outras 2 pessoas estão presas pela morte da policial. Um dos suspeitos é Everaldo da Silva Félix, conhecido como Sem Fronteira, e apontado como chefe do tráfico de Paraisópolis. O motivo do crime ainda não foi esclarecido. E vamos mostrar mais uma vez um caso de violência no Rio de Janeiro. Uma comerciante ficou no meio do fogo cruzado entre policiais e criminosos. Ela foi atingida e está internada em estado grave. Baleada na barriga, Isabel Cristina Costa, de 50 anos, teve o pulmão, fígado e estômago perfurados. Ela foi operada. A comerciante estava acompanhada do marido, das filhas gêmeas mais novas, do filho mais velho com a nora e de um neto de apenas 1 mês. A família foi surpreendida por uma troca de tiros enquanto lanchava neste posto de gasolina na BR-101, em Itaboraí, no estado do Rio. Os ladrões estavam tudo encapuzado, com arma na mão, aí já ficou desesperado, minha irmã começou a correr, aí eu falei pro meu pai, é tiro. É bandido. Um dos moradores registrou o tiroteio no posto de combustíveis. 3 criminosos que já vinham cometendo uma série de assaltos na BR-101 pararam justamente aqui para tentar levar o 3º veículo. Foi neste momento que um dos clientes, que não foi identificado, percebeu a ação e atirou. Policiais que estavam às margens da BR-101 também atiraram. E a família ficou no meio de um fogo cruzado. Um criminoso foi preso. 2 conseguiram fugir. No carro dos suspeitos foram encontrados uma réplica de pistola, drogas e celulares roubados. Um dos carros da família ficou assim. Nele estava um bebê de 1 mês de vida, que nada sofreu. Esse Brasil tá difícil de morar. É difícil. Tá difícil mesmo. E 4 policiais ficaram feridos após se envolverem em um acidente durante uma perseguição contra criminosos em Minas Gerais. A frente da viatura do Batalhão de Policiamento Especializado ficou destruída. Os militares estavam atrás de ladrões que fugiam nesta caminhonete roubada quando se envolveram no acidente. Os bandidos bateram na traseira de um carro e o veículo rodou na pista. A viatura que vinha perseguindo a caminhonete pela rodovia não conseguiu parar e acabou batendo no carro onde estavam os bandidos. Aqui estavam 4 policiais, um sargento e 3 soldados. O comandante da equipe teve fratura exposta em uma das pernas e foi levado de helicóptero para o hospital. Os outros 3 PMs feridos foram levados nas ambulâncias da concessionária que administra o trecho da BR-040. Um deles machucou o braço e os outros tiveram escoriações. Segundo a PM, depois da batida, um dos criminosos que estava armado foi baleado e morreu no local. O cidadão descendo com a arma em punho foi alvejado, foi vitimado. Logo depois do crime, a mulher ligou para a PM. A caminhonete foi vista pelos policiais assim que se aproximou da rodovia. Foram mais de 10 minutos de perseguição, até o momento do acidente. O trânsito na BR-040, no sentido Brasília, ficou fechado para que as vítimas fossem socorridas. E só foi liberado quase 3 horas depois, quando os veículos foram retirados da pista e os trabalhos da perícia foram finalizados. E um suspeito morreu e 3 pessoas ficaram feridas em uma perseguição policial no Rio Grande do Sul. Uma das vítimas não tinha nada a ver com a perseguição. A perseguição começou em Porto Alegre e terminou neste trecho da estrada Caminho do Meio, que liga a capital dos gaúchos a Viamão. A brigada militar estava atrás de um carro roubado. Uma testemunha contou que viu o veículo em fuga e a viatura da polícia atrás, os 2 em alta velocidade. Foi neste ponto que ocorreu uma troca de tiros. Essa mesma testemunha contou que logo depois do tiroteio ouviu um barulho muito forte. É que o carro dos criminosos bateu em outro veículo. Uma mulher estava dentro, ficou ferida. No tiroteio, um dos criminosos morreu. Outros 2 foram presos. O homem ferido no tiroteio chegou a ser levado para o hospital de Viamão, mas não resistiu. A mulher que teve o carro atingido durante a perseguição também foi hospitalizada. A Polícia Civil confirmou que um dos detidos é adolescente, o outro é maior. E uma advogada foi presa e saiu algemada depois de discutir com uma juíza em uma audiência em Duque de Caxias. O Conselho da OAB classificou a ação como irregular.
O vídeo foi feito em uma das salas de audiência do Juizado Especial Criminal de Duque de Caxias. A advogada Valéria Santos representava uma cliente e pediu para rever a contestação de um processo. Eu tenho que dar contestação. Não, não encerrou nada. Não encerrou nada. Quem diz isso sou eu quem encerrou. Tá bom, tudo bem. Espero o delegado chegar. A juíza pediu que a advogada aguardasse do lado de fora da sala. Está liberado. Não, a gente vai esperar aqui. O delegado abrir. Pode esperar lá fora. Não, vou esperar aqui. Não, vou esperar aqui. Então por que eu chamo o policial? Por favor, chame o policial. A advogada insistiu em ficar até a chegada de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Não vou sair, estou no meu direito. Eu estou trabalhando, eu não estou roubando, não estou fazendo nada não, estou trabalhando. Os policiais chegaram na sala. A advogada se negou a sair mais uma vez e foi algemada. Quero trabalhar, tenho direito de trabalhar. É meu direito como mulher, como negra, é trabalhar. Eu quero trabalhar. A advogada foi encaminhada à delegacia de Duque de Caxias, acompanhada por representantes da OAB do Rio e liberada meia hora depois. O conselho classificou o ocorrido como uma crescente criminalização da classe. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro repudiou a prisão da advogada e classificou a ação como ilegal, arbitrária, desproporcional e vexatória. Os bastidores da política de Paulínia foram movimentados no início da semana, viu? A Câmara arquivou a denúncia contra o prefeito Dixon Carvalho e 12 vereadores da cidade. A sessão começou por volta das 11 horas. Os ânimos estavam exaltados no plenário, como mostra esse vídeo que circula nas redes sociais. O objetivo da sessão era votar o relatório final da comissão processante, que pede a cassação do prefeito de Paulínia, Dixon Carvalho, e 12 vereadores. Eles são investigados por suposta troca de favores. Segundo a denúncia, os parlamentares teriam barrado a investigação de possíveis irregularidades em contratos emergenciais em troca de 68 cargos de confiança. Hoje, por determinação da Justiça, os suplentes assumiram o cargo para votação. Mas antes da leitura do relatório, os advogados de defesa alegaram que um dos parlamentares aptos para votar poderia ser parcial. Com isso, 5 dos 8 vereadores presentes votaram pelo arquivamento da denúncia. E um ajudante de obras de 20 anos foi preso em flagrante após roubar um veículo em Santa Bárbara do Oeste, interior aqui de São Paulo. Na fuga, ele bateu em uma caçamba de entulhos. Segundo a Polícia Civil, o jovem resistiu à abordagem, mas foi levado à delegacia da cidade. A vítima, uma aposentada de Piracicaba de 67 anos, reconheceu o suspeito como autor do crime. Ninguém ficou ferido. Para roubar uma empresa que realiza escoltas, bandidos usaram um fuzil para render o vigia. Um funcionário chega para trabalhar quando é rendido por 2 criminosos que saem de um carro estacionado do outro lado da rua. Um deles está armado com um fuzil. Para mostrar a arma, pensei que vou morrer agora. Mandaram eu ficar quieto e seguir o meu destino. Do lado de dentro, outro empregado também é abordado pelos bandidos, que levam as vítimas para o interior do prédio. Todas as empresas de segurança, ela tem um monitoramento interno, onde o segurança que está do lado de dentro, ele tem visão total do que está acontecendo do lado de fora. E no caso da empresa, o colega que estava dentro não tinha visão alguma. Uma outra câmera da firma que faz escoltas flagra os 2 assaltantes fazendo a limpa no depósito de armas. Ao todo, foram roubados 5 revólveres calibre 38 e 5 espingardas calibre 12. Um deles usava uma touca ninja, mas o outro, de boné, estava sem máscara. Na imagem frisada, é possível ver o rosto do bandido. Ao todo, o crime durou 4 minutos. Os bandidos saem da empresa e ainda demoram para carregar o carro com os produtos roubados antes de fugir. Policiais foram indiciados pelo desaparecimento de um jovem na Bahia. O crime aconteceu há 4 anos.
Testemunhas disseram que Davi Fiuza, de 16 anos, foi colocado dentro de um carro e levado pelos policiais militares depois de uma operação de rotina no bairro da periferia de Salvador. 4 anos depois, ele continua desaparecido. A Polícia Civil indiciou 17 PMs por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. O Ministério Público denunciou apenas 7 policiais por sequestro e cárcere privado, nenhum por homicídio. O corpo não é o cerne da questão. O cerne da questão é a prova indiciária. E para o crime de homicídio não tem um indício suficiente. Os PMs suspeitos pelo desaparecimento de Davi continuam trabalhando normalmente. E apesar de o menino ter sumido há tanto tempo, o Ministério Público não descarta que o garoto possa estar vivo em cárcere privado, já que não há indícios de assassinato. Uma investigação continua em curso para apurar o paradeiro de Davi. Sem denúncia de crime contra a vida, o caso foi retirado do júri popular e vai ser julgado em uma vara comum. A defesa dos policiais admite que houve operação no dia do desaparecimento, mas nega que os PMs tenham abordado Davi Fiuza. A Anistia Internacional iniciou uma campanha pela punição dos responsáveis. E passa por revitalização um dos prédios vazios no centro de Campinas, que já foi alvo de invasores. O edifício José Nogueira deve ganhar novos moradores em 40 dias. O prédio, que fica no Largo do Rosário, já foi invadido várias vezes por moradores de rua. Com a reforma, o edifício José Nogueira deve oferecer 40 kitnets ao mercado imobiliário de Campinas. O projeto é assinado por especialistas em revitalização de cortiços na cidade de São Paulo. Depois de vários anos vazio, a expectativa é que a partir do próximo mês o local receba os novos moradores. Você vai ver agora uma imagem impressionante. Câmeras de segurança de uma avenida de Franca, interior de São Paulo, registraram um momento que uma motorista cai com o carro em um córrego. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi perto do pronto-socorro infantil da cidade. A vítima perdeu o controle do veículo e caiu no córrego após outro carro atravessar a sinalização de pare e bater no automóvel da vítima na rotatória. Com a queda, foi necessário o trabalho dos bombeiros para socorrer a mulher. Ela foi levada até o Hospital São Joaquim com ferimentos leves. O motorista que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro. Que susto, hein? E que covardia desse motorista ainda fugir. E os servidores públicos de Valinhos, interior de São Paulo, entraram em greve hoje e realizaram um ato em frente à prefeitura. Os servidores lutam para terem de volta o adicional de estímulo, cortado após determinação da Justiça. E você vai conhecer agora o caminho das drogas no Brasil e até que ponto os bandidos estão dispostos a ir para transportar os entorpecentes. Veja os flagrantes. No meio de milhares de carros e caminhões nas estradas, como saber qual tem droga escondida? É como procurar agulha num palheiro. E mesmo assim a Polícia Rodoviária Federal tem encontrado 26 quilos de pasta base de cocaína escondidos dentro de um tanque de combustível. A apreensão foi em Capitão Leônidas Marques, no interior do Paraná, e mostrou a que ponto podem chegar os traficantes para ter sucesso no transporte da droga. Nesta outra apreensão, a Polícia Rodoviária encontrou mais de meia tonelada de maconha escondida no tanque e nos pneus de um caminhão. O veículo foi parado numa rodovia, perto de Amambaí, em Mato Grosso do Sul. O motorista, o traficante, quem está trazendo material ilícito no seu carro, para o policial experiente, ele acaba sempre dando alguma pista, seja o nervosismo, seja as contradições da história que ele está contando. E os policiais conhecem as histórias que essas pessoas costumam contar, né? E muitas vezes é um simples detalhe que denuncia a existência de droga. Nesta apreensão, a polícia descobriu 4 toneladas de maconha no meio de um container com carne de frango, por causa de um erro de português. A nota tinha a palavra dorso escrita com C cedilha em vez de S.
E foi isso que fez o policial desconfiar do traficante. Em Lages, Santa Catarina, a polícia achou 800 quilos de maconha no meio de um carregamento de milho. A carga tinha saído do Mato Grosso e ia para Rio do Sul, em Santa Catarina. Mas o caminhão já tinha passado 70 quilômetros do acesso para o município catarinense. A rota desviada denunciou o tráfico de drogas e o motorista de 29 anos foi preso. Se ele não consegue explicar o porquê que ele está fazendo um caminho tão diferente, ele já se torna um suspeito e a gente sabe que ali há potencial para encontrar ilícito. O policial, a gente sempre fala, ele não sai desmontando o carro, abrindo o tanque de gasolina de todos os carros que ele aborda. Então, para isso, ele precisa de alguns sinais. Neste carro, parado em Itapema, litoral de Santa Catarina, havia 104 quilos de crack num fundo falso embaixo do assoalho. E neste outro caso, o esconderijo da droga estava no revestimento do forro, 21 quilos de crack. Ao abrir o compartimento falso, os policiais descobriram que cada tijolo de droga estava conectado a um fio para poder puxar para fora. Desde o cárter, onde vai o óleo do carro, passando pelos filtros, passando por tanque de combustível, dentro da lataria, no forro de porta, forro de teto, fundo falso. Eu acho que não há local, dentro de pneu, não há local em que a gente ainda não tenha encontrado. Foram 344 toneladas de maconha apreendidas no ano passado todo. E este ano já são 182 toneladas. No último fim de semana, a polícia apreendeu quase 1 tonelada em Brasília. A droga, avaliada em R$900 mil, estava camuflada no meio de um carregamento de milho. Cargas de produtos agrícolas são muito usadas para esconder a droga. E os carros também transportam grandes quantidades de entorpecentes. Este veículo, parado em Mineiros, no estado de Goiás, levava 700 quilos de maconha. A polícia tem mapeadas as principais rotas do tráfico. A droga costuma entrar do Paraguai para o Brasil por 3 caminhos. Um deles mais ao norte, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, onde a fronteira é seca. Nesse caso, os carregamentos seguem com frequência para o centro-oeste e o norte, segundo a Polícia Rodoviária. Quando o acesso é por Guaíra ou Foz do Iguaçu, no Paraná, a droga passa por Cascavel e segue caminhos distintos, para o sul do país ou para o sudeste, numa rota que entra no estado de São Paulo pela cidade de Ourinhos. Dali, as cargas costumam seguir pelas rodovias Castelo Branco ou Raposo Tavares até São Paulo e depois para o Rio de Janeiro pela rodovia Presidente Dutra. Numa dessas rotas, a Polícia Rodoviária perseguiu por 30 quilômetros esses 2 homens, que não obedeceram uma ordem de parada. Eles foram presos em um poço de combustíveis, mas a polícia não encontrou nada porque haviam jogado um pacote com 1 quilo de maconha durante a fuga na rodovia Raposo Tavares. O grande movimento dessas estradas é um aliado dos traficantes hoje em dia, porque dificulta a fiscalização da Polícia Rodoviária. Mesmo assim, a polícia tem tirado de circulação grandes carregamentos de drogas, como mostram as recentes apreensões. 100 quilos de cocaína pura foram encontrados em um caminhão na BR-060, perto de Rio Verde, em Goiás. Foi na semana passada. A carga, avaliada em mais de 5 milhões de reais, veio da Bolívia e tinha como destino o porto de Itajaí, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por trás das vitórias contra o tráfico, há muito treinamento, serviço de inteligência e tecnologia. Hoje todos os policiais dispõem de um aplicativo de celular que consegue ali na hora fazer as consultas com relação aos antecedentes criminais das pessoas, a todas as informações do carro. Então tudo isso agiliza e faz com que um policial hoje consiga fazer o serviço que 5 ou 10 faziam há coisa de 20 anos atrás. O reforço nas fiscalizações também ajuda a explicar o sucesso na guerra contra o tráfico. As principais estradas que levam às capitais do Sudeste estão mais vigiadas desde julho do ano passado. A Operação Égide tem barreiras montadas 24 horas por dia no entorno do Rio de Janeiro e fiscalizações frequentes em outros pontos das rodovias Presidente Dutra, Regis Bittencourt e Fernão Dias. Esse é um caminho sem volta. Essa melhoria, esse aumento da fiscalização especializada no tráfico de drogas e armas, ele é um caminho sem volta. A gente vai manter essa política e aumentá-la sempre que possível, porque não tem como você retroagir a uma situação de 10, 20 anos em que o policial ele contava apenas com o instinto.
A polícia continua a investigação sobre o ataque ao candidato à presidência Jair Bolsonaro. A possibilidade do envolvimento de outras pessoas no crime foi descartada. A principal linha de investigação da Polícia Federal é de que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho. Em depoimento, Adélio afirmou que as motivações foram políticas e religiosas. Outras 2 pessoas chegaram a ser consideradas suspeitas pela polícia, mas foram liberadas após os interrogatórios. A Polícia Federal também descarta que uma mulher tenha repassado a faca ao homem preso por atacar Bolsonaro. As investigações deverão ser concluídas até quinta-feira da semana que vem. O inquérito corre em sigilo. Em nota, a Polícia Federal informou que está colhendo depoimentos, analisando dados financeiros, imagens, mídias, computadores, telefones e documentos apreendidos. 2 filhos de Jair Bolsonaro vieram à sede da Polícia Federal aqui em Brasília para conversar com o diretor-geral Rogério Galouro. Eles pediram que a proteção policial seja estendida também à família. Agora, os investigadores vão avaliar se familiares do candidato correm riscos. E o consumidor pode preparar, sabe o quê? O bolso. É que nós vamos falar agora do preço do leite, que está pelo menos 40% mais caro. A justificativa para o aumento é queda na produção. Quem vai às compras se surpreende com os preços do leite. Tudo quanto é lugar que tu vai, o leite está cada vez mais caro. Agora vim procurar oferta, não acho. O aumento no varejo é reflexo do preço cobrado no campo. O valor pago ao produtor já aumentou 7 vezes esse ano e registra alta de 43,5%. O litro do leite em julho chegou a R$ 1,47, o maior patamar para o mês desde 2005. Segundo os representantes das indústrias de laticínios, os reajustes têm origem no desabastecimento causado pela paralisação dos caminhoneiros, que aumentou a disputa das indústrias pela matéria-prima. Além disso, a queda da produção no campo também contribuiu para a valorização do leite. Nós tivemos um inverno rigoroso na região sul do Brasil, né? E principalmente no mês de julho nós tivemos muita falta de sol e isso comprometeu a pastagem. E nós temos também uma diminuição da produção que ainda é reflexo da greve dos caminhoneiros. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite no país. Apesar de estar recebendo mais da indústria, esse produtor diz que o consumo diminuiu. O consumidor está deixando de beber o leite porque o custo está muito caro. E o ministro Antônio Palocci, delator da Lava Jato, prestou um novo depoimento ao Ministério Público e disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em alguns casos, cuidou diretamente do pedido de propina. Ministro nos governos de Lula e Dilma, Palocci fechou acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. Ele foi ouvido pelo Ministério Público no âmbito da Operação Greenfield, que investiga fraudes em fundos de pensão. Palocci foi ouvido no dia 26 de junho e disse que Lula, em alguns casos, cuidou diretamente do pedido de propina. Antes de ser candidato a presidente naquela campanha eleitoral de 2002, e quando pela primeira vez o PT elege um representante na Previ, portanto o PT não era governo, mas havia eleito um representante na Previ dos funcionários. E quem procura o presidente para procurar uma interferência nesse fundo é Emílio Odebrecht, em nome da Braskem, que tinha sociedade com os fundos de pensão e estaria tendo por parte desse representante do PT muitas dificuldades. Então ele nos pede para interferir nisso. Esse foi o evento mais antigo de atuação que eu conheço. E Palocci falou também sobre o pagamento de propina na construção da usina de Belo Monte, no Pará. Olha só. Também posso citar o caso de Belo Monte, onde o presidente também se envolveu diretamente na operação dos fundos de pensão e sabia que a partir desse investimento, desse projeto, haveria pedido de propina. Agora, eleições 2018. Vamos ver como foi a segunda-feira dos candidatos à presidência.
Marina Silva, da Rede, foi a Salvador, na Bahia. Ela visitou o sistema de trens metropolitanos e assinou um compromisso de apoio à mobilidade urbana. A candidata falou que também vai dar prioridade à área de saúde. Nós vamos reestruturar o SUS para que todos os brasileiros tenham saúde de qualidade, aonde uma pessoa não tenha que ficar meses para poder marcar uma consulta ou para poder marcar um exame. O candidato Álvaro Dias, do Podemos, esteve em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele percorreu as ruas do centro da cidade, conversou com comerciantes e eleitores e prometeu apoio à educação. Nós temos que investir principalmente na educação infantil. De 0 a 6 anos, o grande investimento que vai influir no itinerário escolar, vai melhorar a qualidade do emprego, do salário. Geraldo Alckmin, do PSDB, participou de um encontro na capital com representantes de uma entidade não governamental que propõe políticas públicas. O candidato disse que pretende simplificar o sistema tributário. Substituindo 5 impostos por um só, que é o IVA, o Imposto de Valor Agregado. E vamos tributar menos empresa e mais dividendos, para trazer mais empresas para o Brasil e as empresas que estão aqui reinvestirem. Ciro Gomes, do PDT, esteve em Mauá, na Grande São Paulo, onde fez corpo a corpo com eleitores no centro da cidade. O candidato prometeu investir na indústria do petróleo. O Brasil vai ser protagonista global em matéria de refino do tradicional, produzir diesel, gasolina, gás de cozinha aqui, de maneira que o Brasil possa usufruir globalmente da vantagem que Deus nos deu de sermos uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Henrique Meirelles, do MDB, foi à zona sul da cidade e conversou com eleitores. O candidato prometeu investir em saneamento básico e tratamento de esgoto, ainda que essas obras não tenham visibilidade. Eu não gosto de falatório, eu gosto de mostrar resultado. Como já mostrei, tirando o Brasil da crise 2 vezes, fazer saneamento, porque o que interessa é a saúde e o bem-estar da população. Guilherme Boulos, do PSOL, se reuniu com um grupo de mulheres, representantes de diversos setores no centro de São Paulo. Ele apresentou propostas voltadas para a igualdade de gênero. Toda mulher que se sentir prejudicada e que perceber essa diferença salarial vai poder falar diretamente com a fiscalização do Ministério do Trabalho e a empresa vai ser autuada e incluída na lista suja. Jair Bolsonaro, do PSL, segue internado na UTI deste hospital particular em São Paulo. O candidato se recupera do ataque à faca que sofreu na quinta-feira passada. De acordo com os médicos, Bolsonaro terá que passar por uma nova cirurgia para normalizar o funcionamento intestinal e retirar a bolsa de colostomia. Ainda não há data para a operação e nem previsão de alta. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve compromisso de campanha. E dados de milhares de brasileiros podem ter sido roubados. É que hackers invadiram o sistema de uma empresa de créditos e tiveram acesso aos dados pessoais dos clientes. Aconteceu com o José Roberto, mas poderia ter sido com qualquer brasileiro. Ao comprar um tênis em um site conhecido de produtos esportivos, ele teve os dados pessoais roubados e só descobriu depois de meses ao tentar fazer um parcelamento numa loja. E aí você vai atrás dos órgãos de proteção, o que foi, de que loja foi. Aí você vai até a loja e falei, mas eu não comprei nada aqui. Não, é você. Eu falei, não sou eu. Eu falei, você tem as imagens, não tem? Aí eu aciono meu advogado, ele vai ver, já abriram conta, já tem cartões usando com meu nome por aí. O auxiliar administrativo faz parte dos 2 milhões de clientes que compraram na mesma empresa de vendas online e foram hackeados numa falha de segurança do site no começo deste ano. A pessoa faz o cadastro, coloca o nome, o CPF, o endereço, os dados do cartão e faz a compra em minutos. Só que nem todo site oferece segurança. Os crimes cibernéticos aumentam na mesma proporção que as ofertas. E mais do que golpes financeiros, há um outro interesse por trás das telas. Na rede ficam armazenadas informações valiosas. Hoje existe um mercado bilionário. As empresas de análise de crédito valem bilhões de dólares com o uso das nossas informações, sendo que elas não pedem o nosso consentimento e não dão chance da gente poder retificar ou restringir. Esse é um direito que as pessoas acabam esquecendo. Nós temos direito a excluir nossos dados.
Um dos casos mais famosos de vazamento de informações aconteceu nos Estados Unidos há 4 anos. Uma rede social deixou escapar dados de 87 milhões de internautas. Mais de 400 mil eram brasileiros. Uma empresa de marketing político teve acesso às informações. Ela usou os dados para beneficiar a campanha eleitoral do presidente Donald Trump. Depois do episódio, a marca precisou se explicar e perdeu o valor de mercado. Você, quando entra numa rede social, ele direciona informações que você gosta. As que você não gosta, ele joga fora. O algoritmo escolhe para você só as que você gosta. Ou seja, mesmo que você acredite numa mentira, mesmo que você saiba que aquela notícia é uma mentira, vai reforçar aquela mentira até a pessoa acreditar. Aqui no Brasil, o caso mais recente foi a invasão à base de dados de uma empresa de análise de crédito. O Ministério Público do Distrito Federal está investigando o vazamento de 350 milhões de informações pessoais de brasileiros. Para tentar barrar esses vazamentos, uma nova lei de proteção de dados foi aprovada pelo Senado no mês passado. As empresas têm 1 ano e meio para se adequarem. O advogado especialista em direito digital explica que essas ocorrências são recentes. Poucas pessoas conhecem seus direitos. Orientamos fortemente que o consumidor entre com ação contra a empresa se ele tiver relacionado um contrato com uma empresa que teve os seus dados vazados, ele entre na justiça para primeiro saber quais dados foram vazados, para onde foi vazado, saber com que empresas essa empresa se relaciona e para onde vão esses dados. Então, logicamente, pedir danos morais sobre esse vazamento. José Roberto entrou na justiça. Mais de 4 meses se passaram desde que ele descobriu a fraude. Até hoje, o auxiliar administrativo não conseguiu limpar o nome. Quem tem seu CPF faz qualquer coisa. Ele compra um apartamento, ele abre conta, abre empresa, e aí? De volta e ao vivo para todo o Brasil, agora são 12:19. Obrigada pelo carinho da sua audiência e por me receber também na sua casa. E um estudo feito por chineses trouxe uma revelação surpreendente. Além de causar problemas respiratórios, a poluição também afeta a inteligência, motivo de preocupação para uma pequena cidade brasileira aqui do interior de São Paulo, que está entre as mais poluídas do mundo. Vamos descobrir qual é essa cidade agora juntinhos. À primeira vista, Santa Gertrudes é uma típica cidade do interior. Pequena, com seus 25 mil habitantes, tranquila e sem muitos problemas com segurança pública. Um estudo recente indica que Santa Gertrudes é a cidade mais poluída do Brasil. Aqui a gente engole poeira, que é muito poluída mesmo, né, nossa cidade. Tem bastante gente que reclama, negócio respiratório. A cidade tem a pior qualidade do ar em todo o país, de acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas. A taxa anual de pequenas partículas em suspensão é de 95 por metro cúbico de ar. Para efeito de comparação, o Rio de Janeiro tem uma taxa bem menor, de 49. A cidade de São Paulo tem 35. A poluição em Santa Gertrudes está perto da registrada nas metrópoles chinesas, famosas no mundo todo pelos poluentes no ar. Xangai tem taxa de 84. Pequim, em pior situação, tem 108. A OMS, Organização Mundial de Saúde, estipula em 70 microgramas por metro cúbico o limite de poluição que uma cidade pode ter. Não por acaso, Santa Gertrudes faz parte do maior polo de indústrias de cerâmica do Brasil. A região abriga 20 indústrias que empregam 12 mil trabalhadores e fazem do Brasil o terceiro maior produtor de pisos e revestimentos do mundo. As indústrias se instalaram aqui por causa da composição do solo,
rico num tipo de argila considerada perfeita para a fabricação de pisos e azulejos de alta qualidade. Bases da economia na região são as cerâmicas, as apontadas como principais vilãs da qualidade do ar. Todos os dias, pelo menos 2.000 caminhões passam por essas estradas. E a poeira que se levanta aqui é levada pelo vento naquela direção, justamente onde está Santa Gertrudes. Além do transporte, a extração da argila também movimenta montanhas de terra todos os dias, o que levanta ainda mais poeira. Todas essas partículas se concentram no ar, que é inalado diariamente pelos moradores. A gente acaba de limpar, passa o dedo assim no móvel, tá tudo sujo de novo. As crianças ficam com falta de ar, respiração. Nessa época do ano, a poluição do ar atinge níveis ainda mais alarmantes nessa região por causa de um outro fator: as queimadas feitas nos canaviais. Às vezes a gente não consegue nem ver os carros que estão passando. E essa coluna de fumaça, ela se estende por quilômetros de distância, atingindo várias cidades. Como Santa Gertrudes está cercada por canaviais, a fumaça também invade a cidade. A vizinha Rio Claro tem quase 10 vezes mais habitantes que Santa Gertrudes. Aqui vivem em torno de 200.000 habitantes. Gente que também sofre com o ar contaminado pela poeira e pela fumaça. Desde que eu me conheço por gente, muito pequenininha, uma rinite crônica terrível. Débora sempre sofreu com um problema respiratório. Ela leva entre 15 e 20 dias para se recuperar de cada crise. Como é que se manifesta, Débora? Tranca nariz, vem febre, a garganta inflama, a voz some. A Caroline também vive em Rio Claro. Ela sofre com crises alérgicas desde os 10 anos de idade. E você acha que tem relação com a poluição? Sim, total. Aqui é uma região seca. Esta médica diz que nesta região, por causa da cerâmica, as pessoas desenvolvem não só doenças alérgicas. Os alérgicos sofrem muito mais, porque eles têm uma tendência muito maior a fazer a reação alérgica à poeira ou ao pó. Mas mesmo não sendo alérgico, a gente tem um teste negativo para alergia, eles fazem a rinite irritativa, pela condição do ar. As sensações são sempre as mesmas. Nariz seco, garganta já ataca bastante. O combate ao problema não é fácil. Hoje em dia tem uma medicação ainda que a gente não tem certeza se tem um bom resultado, para evitar o início dessa crise. Então a gente só tem medicação para tratar a crise. Qual é o problema disso? Você trata a crise, a poluição do ar continua. Então, em pouco tempo, você tem uma nova crise. Além dos problemas respiratórios, outra parte do nosso corpo também sofre com os efeitos da poluição. O cérebro é afetado como um todo. As micropartículas ou as nanopartículas, elas são as que têm a maior capacidade de chegar ao cérebro. Como essas partículas chegam, também temos algumas hipóteses. A mais óbvia, quando a gente pensa em partículas inaladas, é o pulmão. Mas também é possível que esse tecido que a gente tem que reveste a cavidade nasal, essa mucosa, ela tem muitos vasos e rapidamente essas partículas poderiam atingir a corrente sanguínea chegando ao cérebro. E essas pequenas alterações podem evoluir para doenças mais graves. As pessoas que geneticamente são predispostas à doença de Alzheimer têm mais chance de desenvolver perda cognitiva quando expostas à poluição. Aumenta a incidência de Parkinson também, uma vez que altera o coração, os vasos e o cérebro. Um recente estudo chinês e americano trouxe o alerta. Se o indivíduo for exposto a altos níveis de poluição, ele pode ter como consequência até a perda da inteligência. O cérebro é afetado como um todo. Os trabalhos que foram feitos até hoje
Alguns mostram alteração de linguagem, outros de memória, outros de cálculo, outros de funções executivas. A pesquisa revelou que as pessoas mais velhas e com menor nível de educação sentem mais a perda na capacidade de raciocínio. O estudo foi realizado com 20 mil pessoas que vivem na China. Os voluntários fizeram vários testes de matemática e linguagem. A comparação com os níveis de poluição dos locais onde eles moram e testes clínicos permitiram estabelecer a relação entre a qualidade do ar e a inteligência. De volta ao Brasil, foram partículas invisíveis que provocaram no seu José Camilo uma doença silenciosa, progressiva e incurável, chamada silicose. Deu uma mancha no pulmão. O médico falou assim, ó, você tem uma doença que não tem remédio, não tem cura. Falou, deixa pra ele. Ele entrou em depressão. Seu José Camilo mora em Santa Gertrudes. Trabalhou numa indústria de cerâmica durante 13 anos. Eu ficava aspirando aquele pó. E cada vez mais cansado. Ele era responsável pela moagem da argila, um dos processos da preparação da cerâmica. Trabalhava em um ambiente fechado, onde se formavam grandes nuvens de poeira. Daqui na eu não via você, não. Não enxergava de tanta poeira? Não, poeira. E inalava aquilo tudo? Eu comia no meio daquela poeira. Seu José respirava essa poeira todos os dias e, junto com ela, partículas de sílica, um mineral presente na maioria das rochas utilizadas no setor de cerâmica. Quando a gente não respira bem, uma crise de rinite, você pode ter uma crise de sinusite logo em seguida, você pode ter pneumonia, asma, bronquite, você pode desenvolver doenças mais crônicas. A sílica, quando é absorvida pelos pulmões, provoca uma reação que causa o endurecimento do tecido. É como se o pulmão, pouco a pouco, fosse petrificando. Praticamente não tem mais pulmão, vai só piorando. De vez em quando eu levo ele ruim pro posto. Porque o balão não é suficiente, o oxigênio? Não dá tempo, ele fica querendo desmaiar. Os exames mostram que seu José tem a doença em um estágio avançado. Para conseguir dormir ao lado da cama do casal, foi instalado um cilindro de oxigênio. Como é que o senhor coloca ele? O senhor pode mostrar para nós? Põe no nariz. Há 8 anos, seu José espera uma indenização por parte da empresa onde trabalhou. Ele não recebeu nada. Ele descobriu a doença há 16 anos e foi aposentado por invalidez. Hoje, a situação nas fábricas da região é diferente. Uma legislação foi criada e, junto com ela, há uma fiscalização rigorosa. Já faz, no mínimo, aí uns 3 anos que não aparece nenhum caso e todo mês a gente faz essa avaliação. Do lado de fora das indústrias, as empresas de cerâmicas de Santa Gertrudes e Rio Claro tiveram que atender algumas orientações legais para minimizar a poluição gerada nas estradas da região. São mais de 2.000 caminhões que trafegam diariamente por trechos de estradas que não são asfaltadas num raio de 15 quilômetros ou menos. Os caminhões carregados com argila só podem trafegar cobertos com lona. Caminhões pipa percorrem as estradas molhando o solo o dia todo. E ao redor dos locais de extração de argila foram plantados eucaliptos para formar uma cortina vegetal e impedir que a poeira se espalhe. Toda exigência realizada pelo órgão ambiental do Estado, ela tem sido cumprida pelo setor. Pequim, Rio Claro, Xangai ou Nova Gertrudes, não importa a parte do mundo onde você está. Para minimizar os riscos da poluição, a dica é uma só. A orientação é hidratação, soro fisiológico nasal, hidratação mesmo oral, tomar muito líquido,
usar umidificador de ar em casa, fazer inalação com soro fisiológico, qualquer coisa que a gente hidrate a via aérea para diminuir a quantidade de pó dentro do nariz. E nós vamos fazer mais uma pausa aqui no RF com você, mas eu quero pedir o carinho da sua audiência, é claro, e também a sua participação. Mande a sua selfie pra gente, o número é esse que aparece no seu televisor, 997318135. Precisa ser a sua foto assistindo o programa, o seu nome e a cidade. E se você mandou a sua selfie, fique atento, porque você vai aparecer agora aqui na telinha da Rede Família. Vamos ver as participações, pode colocar aqui pra mim, por favor. Wesley, de Itabaiana. Um beijo pra você, Wesley. A Lidiane, de Recursolândia, Tocantins. Um beijo para você também, Lidiane, obrigada pelo carinho. O Diego, da Bahia, a gente estava conversando por WhatsApp. Beijo para você, Diego, obrigada pela participação. O Paulo, lá do Piauí, o pequeno Paulo. Beijo, Paulo, para você, obrigada pelo carinho. Deânio, de Porto Nacional, também lá do Tocantins, acompanhando o RF com você, aqui da Rede Família. Um beijo para você. A pequena Isabela, lá de Parnaíba. Um beijo para você, Isabela, acompanhou a minha estreia também ontem. Silene, de Serra Talhada. Silene também acompanhou a estreia. Um beijo para você, Silene. A pequena Gabriele, também, da Barra da Corda. Gabriele, beijão pra você, obrigada pelo carinho, pela sua audiência. Neuzilene, de Taguatinga, também lá do Tocantins. Ó, a gente tá com uma audiência boa por aí, hein, gente? Obrigada pelo carinho. Judite, de Boqueirão do Piauí. Beijo pra você, Judite. Essas foram algumas das participações, mas no final do programa tem muito mais, então continue mandando a sua selfie, tá bom? O número é esse aí, é o 997318135. Eu estou esperando o seu carinho. E vamos voltar agora com uma novidade para quem não consegue frequentar a academia e nem praticar esportes. Sabia que até para essas pessoas existe uma luz no fim do túnel? É que os médicos mudaram o significado de atividade física. O importante é se movimentar. Pode ser no dia a dia, em casa, no trabalho, mesmo sem perceber. Isso traz muitos benefícios para a saúde. Olha só. Quando você decide sair para a rua, sentir o vento no rosto, fazer a vida girar mais rápido, bater muita perna. Para alguns médicos, se você tem uma rotina ativa e cheia de energia, pode até abrir mão da academia. Pode e deve. O que interessa para a medicina hoje, para a população, é tirar você da poltrona. Que tal largar o carro e pegar a bike? Já pensou nisso? Isso fez a cabeça do Bruno. Ele mora na maior cidade do Brasil e mesmo assim não tem medo nenhum de se aventurar entre os carros. Trabalho com planejamento financeiro, então acaba juntando o útil ao agradável, né? Então, ao mesmo tempo que eu economizo ali gasolina do carro ou táxis, às vezes, acabou fazendo bem para a saúde. Como que era o Bruno de um tempinho, pouco tempo atrás? Era bem sedentário, uns 10 quilos mais gordo e aos poucos vai entrando na rotina. São etapas, né? Um objetivo por dia, um leão por dia. Então, você sente dor no começo e à medida que você vai fazendo, vai se tornando parte da sua rotina e fica mais fácil. Fácil. Essa palavra nem sempre define a rotina de quem escolhe um caminho diferente, cada vez mais distante do sedentarismo. Olha aí como é o dia do Bruno, que é pai do João, de 5 meses, e do Caio, de 5 anos. Levo o meu filho para a escola, depois volto correndo, tomo um banho, ponho uma roupa mais social e vou para o trabalho. Aí vou andando para o trabalho também, depois quando volto para buscá-lo, vou correndo e trago ele para ir andando, para ajudá-lo também nessa cultura do esporte.
Você levar uma criança ou a pessoa para a escola todos os dias é perfeito. 15 minutos divididos, seja 15 de manhã, 15 de tarde, ou vou na escola, levo 15 minutos para chegar na escola e mais 15 para voltar. Tá ótimo. 30 minutos por dia, ou então você tem que subir 3 andares por dia de escada. Seria o equivalente a esses 30 minutos. 3 andares? Cleiciel, que é garçom de uma hamburgueria em São Paulo, faz muito, mas muito mais que isso. Você subiu e desceu quantas vezes essa escada hoje? Agora umas 300 já. Daqui até o final da noite umas 1000 por aí, dependendo do movimento que vai dar. É o tipo de profissão que já é uma baita academia. É assim também com o trabalho de pedreiro, gari. Bom, aliás, existem estudos que mostram que um gari chega a correr muitas vezes 84 quilômetros por semana, o equivalente a 2 maratonas. O gari, ele usa o corpo inteiro, né? Eu acredito que o pior desgaste é o da corrida, né? Eles correm muito, mas eles também têm que carregar o lixo para dentro do caminhão. E muitas vezes esse lixo está pesado, então eles vão usar muito o membro superior também para carregar essas coisas para o caminhão. Então, no fim, ele usa o corpo inteiro para trabalhar. A Sabrina não tem uma profissão que exige esforço físico, mas ele é o tipo de pessoa que faz absolutamente tudo a pé. Eu fico imaginando quantos passos uma pessoa dessa dá por dia. Eu nunca contei, não. Tem um aplicativo que mostra, né? Vamos contar? Eu tenho aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. E chegou a hora da segunda parte da reportagem sobre as atividades cotidianas. Especialistas garantem que é mais importante estar sempre se mexendo do que ir à academia. Quantos passos será que a Sabrina dá por dia? Vamos descobrir juntos, olha só. Pode parecer tão mais fácil, tão mais cômodo, mas raramente você vai ver a Sabrina num carro indo para o trabalho. A rotina da Sabrina, que é professora, tem 2 filhos, cuida da casa e tudo mais que for preciso, é na base da caminhada. Além de tudo isso, a Sabrina nunca usa o elevador. Chegando no trabalho, mais escada para subir. Aliás, esse é um hábito que pode deixar a gente mais ativo sem nem perceber. Tem que pôr atividade física obrigatória na vida de uma pessoa. Dá para andar? Ande. Não dá para andar? Sobe escada. Quem faz exercício regular perde uma média de 1,5 kg por mês. Se você fizer exercícios regulares e uma dieta saudável, orientada, não ficar abusando dos doces principalmente e das frituras, você chega a perder até 3 quilos por mês. Às vezes, basta tentar levantar um pouco da cadeira, tirar os olhos do computador. Até o cara que fica sentado, ele precisa, se ele fizer uns exercícios desse antes e até durante o trabalho, ele vai ser mais eficiente. Ele pode parar, por exemplo, trabalhou 1 hora sentado, levanta, anda um pouco no escritório, se puder ir para a natureza, anda nem que seja 10 minutos vendo o verde e volta e senta de novo, o rendimento no trabalho dele vai melhorar muito. E o sedentarismo, ele às vezes machuca você, você não olha por fora, mas ele machuca você por dentro. Aí, se você tiver chance, dá até para aquecer antes de começar o batente. Coisa simples. A gente vai abrir junto, fechar junto. Isso. Aqui a gente está aquecendo o corpo inteiro, né? As pernas estão trabalhando, mas os braços estão trabalhando e o principal, meu fôlego, né? O coração está começando a bater um pouquinho mais rápido. Sempre que possível, deixe o carro na garagem. Essa é outra dica valiosa. Minha rotina, eu acredito que é um estilo de vida que eu quero para mim. Porque ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, levando o filho na escola, eu também estou me exercitando. E aí você pode até dispensar a academia sem ficar com a consciência pesada? Sim, sim. Se não dá para ir, eu fico tranquila. Sem problema. Também olha aí a Sabrina em casa, não para nada. Nessas últimas 24 horas, quantos passos você deu, Sabrina? Vamos ver? Também fiquei curiosa. Vamos ver o que mostra aqui. Ontem deu... 14 mil passos? 9 quilômetros. Aí somando com hoje já foram 6 quilômetros, 9 mil passos. Caramba, merece medalha. Ganhou medalha. Obrigada.
Medalha que todo brasileiro deveria buscar. Afinal, lá em cima, no primeiro lugar do pódio, está a nossa saúde. Vai continuar nesse pico? Sim, sim, sim. Verão chegando, então vai dobrar. Tá vendo? Não existe mais desculpa de que não tem tempo para ir na academia, não dá tempo de fazer exercício. O importante é estar sempre em movimento, então mexa-se. Agora, mudando de assunto, adolescentes se esforçam ao máximo para conseguir passar no vestibular e assim entrar na universidade pública. Mais de 130 mil estudantes se inscrevem na FUVEST, por exemplo. É o que você vai ver na segunda reportagem da série especial sobre o vestibular. Olha só. São Paulo, a maior cidade brasileira, é a Meca, o Eldorado dos vestibulandos. A minha meta é passar em biologia na USP e essa é a minha única meta. Eu não quero outra faculdade, eu quero a USP. Uma vaga na Universidade de São Paulo é o sonho ou a meta dos mais de 130 mil candidatos que se inscrevem na FUVEST. Por ser USP, por ser talvez a faculdade mais renomada do Brasil, então essa é a opção que me fez escolher a USP. Matheus escolheu o jornalismo. E no ano passado ele foi aprovado em 5 universidades públicas, 3 federais e 2 estaduais. Mas é a USP que Matheus quer. E ele topa deixar a família e os amigos em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, para começar a carreira onde o mercado é mais aquecido. Eu nunca quis morar em São Paulo. E se você perguntar hoje, eu não quero ainda. Acho que São Paulo é uma cidade que é muita cidade para pouco eu. Só que o ramo que eu quero trabalhar é com jornalismo esportivo. E o eixo Rio-São Paulo é o eixo de esporte no Brasil. Matheus se formou no ensino médio no ano passado e hoje está no cursinho. Ó, um sábado, 10h30 da manhã, a gente podia estar em casa dormindo, mas estamos no colégio estudando. Dá um oi aí, ô seus malcriados. Oi! Na rotina de estudos, nem o fim de semana pode ser poupado. Vamos que hoje a gente também tem aula, hoje também é dia, bora tomar um café da manhã e vamos pra aula também. E em São Paulo, as salas de cursinho estão cheias de alunos com o mesmo objetivo. Acabou a escola. Eles não são mais estudantes de ensino médio, nem são ainda universitários. É que no meio do caminho tem um vestibular. E os vestibulandos ficam nesse limbo, que pode durar 1, 2, 3 anos. Na verdade, não tem nem hora para acabar. Muitos amigos que estudaram comigo já estão na faculdade, então você tem essa sensação de que você está ficando para trás e que você talvez não consiga. E essa acaba sendo uma pressão em cima de você mesma. Mais do que uma escolha, a universidade pública é uma necessidade para eles. Fico querendo ir logo e depressa, porque eu quero me formar, eu quero ter minha profissão, eu quero, sabe, ter uma vida. E eu ainda me sinto um pouco presa dentro do cursinho. O importante para esse aluno é entender 2 palavras da língua portuguesa que são chaves: a persistência e a resiliência. De fato, muitas vezes é importante o aluno persistir naquela carreira que ele deseja. Fazer uma boa faculdade voltou a fazer diferença, porque hoje se cobra muito um profissional com formação geral junto com uma formação específica. Então, a persistência de muitas vezes fazer 1, 2, até 3 anos de cursinho vale a pena, dependendo da carreira que o aluno deseja. Gustavo tem 22 anos. Muitos jovens na idade dele já estão até formados. A gente está estudando e sempre se sente no mesmo lugar, como se estivesse dando uma volta em um círculo mesmo. Gustavo quer um curso concorrido e caro, odontologia. E no sentido inverso ao de Matheus, aceitaria até sair de São Paulo. Até por meu curso ser um curso de alto valor, da mensalidade, eu necessito de uma pública. E aí, pública em qualquer lugar? Em qualquer lugar, onde eu passar eu vou.
Ele estudou a vida inteira em escola pública. Depois de se formar, trabalhou junto com o pai, técnico em próteses dentárias, durante 1 ano para juntar dinheiro para o cursinho. Estou aqui na sala de estudos em grupo hoje. Hoje vai ser um dia bem puxado. Tá pegado os exercícios. Estamos aqui já há um tempão tentando fazer. Depois da aula, ele passa a tarde no cursinho e faz simulados quase todos os fins de semana. Agora que tá na reta final, né? A gente tenta dar aquele gás final para tentar passar. Tá no finalzinho, né? Saindo do cursinho agora, indo para casa, ainda tem que estudar mais um pouquinho ainda hoje. São 14 horas diárias na maratona pré-vestibular. Às vezes você vai dormir, a cabeça tá ligada, aí até você pegar no sono demora um pouco. É mais um cansaço mental do que físico mesmo. Deficientes auditivos, os pais falam do sonho de ter um filho dentista. Ele sente orgulho? Sim. Sente orgulho. E estamos na reta final do RF com você. Infelizmente não vai dar tempo de colocar as participações, mas eu prometo, você que mandou a sua foto, fique atento no programa de amanhã, que eu prometo que eu vou colocá-la, tá bom? Super beijo no seu coração, obrigada pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Beijo pra família, tchau!